Bom, se você veio do Instagram, você sabe exatamente sobre o que é esse vídeo. Se você não veio, eu prometi para o pessoal de lá que eu ia explicar como fazer uma planilha para organizar a semana, fazer um planejamento semanal, e eu vou explicar essa planilha bem do zero mesmo. Então eu deixei aqui uma pasta, né, do Excel totalmente vazia, não tem nenhuma informação, é bem como você abre o programa mesmo, e eu vou editar aqui uma planilha de estudos e também de organização semanal para que as pessoas tenham uma noção mais ou menos de como isso se faz, ok? Então, se você não conhece o Instagram, o meu Instagram, lá eu dou várias dicas de estudo. É @profmarcoscatem. Pode seguir lá que você com certeza vai encontrar alguma coisa para te ajudar. Então, vamos em frente. Bom, como eu quero fazer uma organização semanal, a primeira coisa que eu posso colocar aqui é fazer algumas colunas para os dias da semana. Como assim? Vou colocar aqui segunda-feira ou simplesmente segunda. Vou colocar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ok? E aí eu posso organizar horários semanais a partir do horário que eu acordo. Vou colocar um horário hipotético aqui. Digamos que a pessoa acorde às 6 horas. E depois eu vou colocar aqui de hora em hora, porque eu quero que a organização seja de hora em hora. Opa. Então aqui eu organizei de 6 até as 10. E aqui eu vou deixar um tempo vazio, que é o tempo que a pessoa dorme, né? Então vou colocar aqui. Eu mesclei as células para ficarem como se fosse uma unidade só. E aqui eu vou colocar o período de sono. Então a pessoa dorme de 10 às 6. Deixar assim. Vou até trocar aqui algumas coisas para ficar mais um padrãozinho. Colocar essas horas, esses horários iniciais com dois dígitos. Pronto. Então aqui o período que a pessoa dorme. Só por uma questão de gosto pessoal mesmo, eu vou deixar aqui um pouco mais escuro os horários. Então aqui, ó, colocar todas as bordas para ficar mais marcado. Essa coluna, como ela só está com os horários mesmo, eu vou dar uma diminuída nela. Colocar os horários para o meio. E vou deixar tanto ela quanto a primeira aqui em negrito, só para ficar mais bonito, ficar um pouco mais do meu gosto. E essas outras colunas aqui, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho delas. Eu selecionei todas, estou puxando, que elas aumentam proporcionalmente. E aqui eu posso colocar para o meio também, deixar assim. E aí você pode organizar em relação a como a sua semana é dividida. Por exemplo, uma coisa que algumas pessoas gostam de fazer é de manhã, logo no começo do dia, fazer uma leitura. Nem que seja uma leitura rápida, de uns 15 minutos e tomar o seu café. Então, como isso não vai variar, a pessoa faz isso de segunda a domingo, eu vou fazer uma célula só e vou colocar aqui leitura e café da manhã. Beleza? Então eu marquei aqui. E aí, digamos que a pessoa, por exemplo, alguns dias da semana dela, ela faz academia, por exemplo. Digamos que ela faça na segunda, na quarta e na sexta. Logo aqui de 7 a umas 8 mais ou menos. Né? De 7 às 9, digamos.
Ela faz na segunda, na quarta e na sexta. Nesses horários aqui. Aí o que, que a gente pode fazer? Mesclar aqui o horário e colocar academia. Posso deixar centralizado, só para ficar um pouco mais organizado. E aí, copiar essa célula para os outros dias em que a pessoa faz a mesma coisa. Aí digamos que no domingo a pessoa não faça academia, mas ela gosta de correr nesse período. Então vou colocar aqui, corrida. Organizei aqui. Digamos que essa pessoa trabalhe de 1 às 5 todos os dias. Então eu posso colocar aqui, ó, ou então de segunda a sexta. Então vou até colocar mais, colocar de 10 às 5. Só que com horário de almoço ali no meio. Aqui de meio-dia 1. Então posso colocar aqui, ó, almoço. E aqui, ó, a pessoa como ela trabalha de 10 às 5, eu posso fechar toda essa coluna aqui, colocar trabalhar. E depois, aqui até as 5, 6, trabalhar também. Colocar tanto aqui quanto aqui, mais ali pro meio. E aí essa pessoa pode tirar, por exemplo, o seu período noturno, como aqui às 7 horas ela ainda não chegou em casa, ela tenha 2 horas por dia, mais ou menos, para estudar. Então ela estuda aqui de 8 até umas 10. E ela está estudando porque ela quer fazer uma graduação, alguma coisa assim. Nesse exemplo hipotético, por exemplo, eu coloquei aqui que a pessoa trabalha de segunda até sábado. Mas aí pode ser que no domingo ela tenha folga e ela escolha estudar no domingo por um tempo maior. Então, estudar aqui até de 10 até umas quase 5 horas. Posso colocar aqui, ó, estudar. Opa. E essa pessoa vai à noite para a igreja e assiste um culto de 6 às 8, mais ou menos. Digamos. Repara que aqui nós temos diversas atividades diferentes. Para facilitar a localização, a gente pode marcar algumas dessas coisas. Então, por exemplo, café da manhã e o almoço, né, que são aqui ficou marcado aqui essas refeições. Posso pintar com um tom de amarelo, por exemplo. A atividade física dessa pessoa, posso usar um verde claro. O trabalho com um cinza. Os estudos dela com um com azul, por exemplo. Aqui, dormir, para ela não esquecer, colocar um tom aqui indo pro avermelhado. Não esse vermelho assim que é feio, parece que até que dormiu alguma coisa ruim. Vou colocar aqui um laranja, né, um pouco mais escuro. E aqui o culto dessa pessoa, por exemplo, vou usar um tom aqui de esse tom, tô pensando aqui, talvez é esse, um rosa claro. Então aqui tem uma organização simples. Claro que a pessoa pode preencher mais, pode colocar aqui divisão de meia em meia hora, se preferir. Eu normalmente coloco esse horário, tem gente que gosta de colocar aqui tipo de 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10.
Eu já gosto de pensar nesse horário aqui como se fosse o horário de início. Então esse aqui é de 6 às 7. Aqui é a parte das 7. Aqui é a parte das 8 e por aí vai. Mas você organiza da forma que você achar que fica melhor para você. Então aqui eu fiz esse esquema só para exemplificar. Repara que tem alguns horários vazios, a pessoa pode preencher isso com outra coisa. Alguns horários ela pode deixar vazio tipo de propósito. Ela pode também, por exemplo, incluir algumas coisas, tipo aqui do trabalho até ela chegar em casa para estudar. Ela pode colocar alguma leitura, caso ela se desloque a partir de usando ônibus, por exemplo. Então, colocar a leitura e como essa leitura também já é um estudo, colocar aqui é um tom de azul também. Então, tem como fazer variadas coisas aqui. Você pode decidir como isso fica melhor para você e usar como exemplo. Então, eu fiz aqui um exemplo hipotético, tipo, não é o meu, não é o de ninguém que eu conheço, mas é só para vocês terem uma noção de como funciona. Geralmente nas mentorias que eu dou, eu sempre construo alguns desses com os meus alunos. Normalmente eu peço algumas informações para eles e aí eu construo primeiro sozinho e vou adaptando. Vou adaptando e varia de pessoa para pessoa, mas normalmente eu vou adaptando por trimestre, a não ser que haja uma necessidade maior. E chega um momento, e é um momento muito bom, que os alunos começam a aprender e a construir junto comigo, para a gente discutir e ver quais são as melhores opções. Mas aí você já pode ter uma ideia só para ter uma noção e fazer o seu próprio planejamento, a sua própria organização, porque isso vai te ajudar muito a ver as suas grandes missões na semana, ter uma noção do que você tem de horário fixo e do que você tem de horário solto. Quando você tem alguma coisa assim numa planilha, fica muito mais organizado e muito mais fácil de você acompanhar. Bom, então o vídeo de hoje é isso. Eu queria dar essas instruções para vocês, para que vocês tenham uma noção de como usar uma planilha a seu favor. É uma recomendação que eu fiz lá no Instagram e por isso que eu gravei esse vídeo aqui. Eu espero que tenha ajudado. Então, se você já era aqui do YouTube, você pode procurar lá no Instagram para conhecer. Se você era do Instagram, você pode conhecer aqui o canal no YouTube. E eu espero continuar podendo fazer alguma coisa por vocês. Muito obrigado assim pela audiência, né, por estarem aqui comigo compartilhando esses momentos. E uma boa semana para todos. Até a próxima.